Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia, como sempre lindo, maravilhoso, porque todos os dias são lindos, porque todos os dias foram criados por Deus e é mais uma oportunidade de louvarmos a Deus, de recomeçar e de fazer de novo aquilo que deveríamos ter feito, né? Então vamos lá, hoje vamos para o nosso capítulo número 14 do livro de Atos. E mais uma vez eu peço, se você está gostando, curta o vídeo, faça um comentário, faça perguntas, compartilhe o vídeo, amém? Para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Então vamos à leitura do capítulo de número 14. E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Veja bem, lembra que Paulo e Barnabé, foram a Jerusalém, estavam ali pregando no templo e aí os expulsaram da cidade? O que eles fizeram? Sacudiram a poeira dos pés e bola para frente, foram para outra cidade e foram para Icônio. E ali eles pregavam de tal maneira que muitos creram, não só judeus, mas também gregos. Vejam bem a palavra sendo espalhada e todos crendo, Mas os judeus incrédulos incitaram e iraram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Gente, vocês já perceberam como que os judeus perseguiram a palavra, perseguiram Jesus Cristo? Eles não só mataram Jesus, mandaram matar, mandaram crucificar, mas como também perseguiram o evangelho, perseguiram os apóstolos. Os judeus não queriam de maneira nenhuma que fosse pregado o evangelho, que fosse pregada a salvação através de Jesus Cristo, que ficassem falando que eles mataram Jesus e que Jesus ressuscitou e que Jesus era o Filho de Deus. Eles fizeram o possível e o impossível para impedir que a palavra de Deus fosse pregada. E ali, quando eles viram que os judeus estavam tramando apedrejá-los, o que eles fizeram então? Saíram dali e foram para uma cidade circunvizinha, uma cidade próxima, Mas diz aqui que ali eles estavam ainda pregando o evangelho. O lindo disso tudo é que nada disso deixava eles desanimarem. Por mais que eles fossem perseguidos, por mais que fossem jurados de morte, eles estavam sempre pregando a palavra sem medo. Amém? E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Gente, vejam só, tinha um homem ali que ele tinha um problema na perna, leso dos pés, quer dizer, problema no pé. E desde nascimento ele nunca tinha andado por causa do problema nos pés que ele tinha. E Paulo, quando viu, e Paulo diz aqui que Paulo viu fé nos olhos daquele homem. Então Paulo, o que ele fez? Falou com toda a ousadia, ele levantou a voz e falou: levanta direito sobre os seus pés. E imediatamente ele saltou, ele deu um pulo e começou a andar, e os pés dele foi curado. Então diz aqui que as pessoas vendo aquilo, começou a achar que Paulo e Barnabé, eles eram deuses. Falou: nossa, os deuses se fizeram em homem e estão no nosso meio. Começaram a achar que Paulo e Barnabé eram deuses. E chamaram Barnabé de Júpiter e chamaram Paulo de Mercúrio. Deram o nome dos planetas para os dois, O povo não entende a palavra de Deus, não conhece aí, baseia-se naquilo que eles conhecem, que eles foram criados acreditando.
E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Saulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Gente, olha só, o sacerdote, quando viu aquilo, pegou ali animais para oferecer sacrifícios para Paulo e Barnabé, porque eles achavam que eles eram deuses, então eles queriam oferecer animais sacrificados para os dois ali. E quando eles viram isso, diz que eles rasgaram suas vestes, que era um símbolo de humilhação, um símbolo de tristeza, né, de amargura, de coisa ruim. Então eles rasgaram as vestes e falaram: não, pelo amor de Deus, não faz isso não, vocês não vão sacrificar a nós, porque nós somos homens comuns. E Deus não, ele nunca se esqueceu de vocês, ele nunca deixou vocês, apesar do povo estar sempre se desviando dos caminhos do Senhor, Deus nunca se esqueceu de vocês, Deus nunca deixou vocês, sempre mandou a chuva na época certa, sempre abençoou a terra, o plantio, sempre abençoou vocês. Não façam isso, por favor. Então, com muita dificuldade, eles falando isso, conseguiram impedir que aquela multidão sacrificasse aqueles animais para eles, né? Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Uau! Mais uma vez aqui os judeus conseguiram convencer algumas pessoas daquela cidade contra Paulo, e diz aqui que eles apedrejaram Paulo e acharam que ele estava morto e arrastaram ele e jogaram ele para fora da cidade. O negócio ficou feio. O apedrejamento de Paulo foi tão severo que ele deve ter desmaiado, né? E as pessoas acharam que ele estava morto e jogaram ele para fora da cidade. Mas rodeando-os os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Aí, quando os discípulos rodearam Paulo, ele se levantou. Eu acho que ele fingiu. Eu acho que ele fingiu de morto para não ser morto. Que diz que quando os discípulos rodearam ele, ou seja, tamparam ele, ele levantou e saiu. Ele levantou e saiu. E diz aqui que no dia seguinte, ele já se levantou e foi para Derbe. O que vocês imaginam que ele foi fazer em Derbe? Só pode ter ido continuar pregando a palavra, né? Vamos ver aqui. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Viu? Pregaram e fizeram muitos discípulos. Gente, o homem foi apedrejado quase à morte num dia. E no dia seguinte já estava pregando. Agora eu pergunto para você, o que impede você de ir na igreja? Ai, tá chovendo hoje. Ai, nossa, tá frio, vou sair debaixo das cobertas, não. Ai, eu tô cansada, trabalhei muito, tô muito cansada, não vou na igreja, não. O que te impede? Esse homem aqui, ele foi apedrejado, foi tido por morto e no dia seguinte já estava lá fazendo a obra de Deus, né? Olha só que lição para nós. Qualquer coisinha a gente já está dando desculpa para não ir na igreja, para não fazer a obra de Deus, para não contribuir para a casa de Deus, para não contribuir com o trabalho, né? Da igreja. Muita gente não gosta de assumir compromisso na igreja, não gosta de ajudar com os trabalhos da igreja. Não estou aqui para julgar ninguém, tá? Não estou aqui para julgar ninguém, mas se você tem Deus no seu coração, você deveria ter prazer em ajudar na obra de Deus e em tudo aquilo que se relaciona ao reino de Deus. Aí continuando aqui. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé,
pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele foi apedrejado, continuou pregando no dia seguinte e diz aqui que ele ainda deu ânimo aos discípulos, falou, olha, continua, permaneçam firmes na fé, não para não, continua, porque é por muitas tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é fácil, o reino de Deus não se ganha à toa, de graça, mas é preciso muita luta. E ele estava ali dando ânimo para aqueles discípulos. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram os gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Continuaram viajando, a obra não para. Pregamos aqui, fizemos a obra de Deus aqui, espalhamos o evangelho aqui, fizemos discípulos, agora vamos para outro lugar continuar a fazer a mesma coisa. Isso aqui nos ensina o quê, amados? Onde nós vamos, nós temos que influenciar pessoas. Onde você colocar os seus pés, onde você for, você precisa influenciar pessoas para o reino dos céus. Você precisa deixar a sua marca. E a sua marca é a palavra de Deus. Você precisa deixar uma boa impressão. Você precisa deixar ali que as pessoas entendam e conheçam que há um Deus verdadeiro, que você serve um Deus de poder, um Deus de glória. Se você chegar num lugar que tem alguém enfermo, sem medo, impõe as mãos e ora, porque não é você que faz o milagre. A responsabilidade de curar não é sua, mas é de Deus. Se Deus curar, curou. Se não curar, é Deus. É Deus, Ele continua sendo Deus. Mas cabe a nós ministrar, abençoar, orar, aconselhar, pregar a palavra. Então não desista jamais. Seja qual for a luta, eu sei que muitas das vezes a nossa fé, a gente coloca a nossa fé em dúvida por causa de tribulações que passamos, por dificuldades, às vezes duvidamos da fé, mas veja bem esses homens aqui, quanta coisa eles enfrentavam, né? Ameaças de morte enfrentavam por causa do evangelho e mesmo assim não desistiam, mesmo assim não paravam de anunciar e continuavam fazendo a obra de Deus, continuavam fazendo com amor, com carinho, sem reclamar, sem colocar barreiras, sem colocar dificuldade, mas sempre ali com o coração, né? Então vamos deixar a nossa marca, vamos deixar o rastro por onde quer que nós passemos, por onde quer que a gente colocar os pés, vamos deixar ali a marca de Jesus sobre as pessoas com quem nós tivermos contato, assim como eles fizeram, saindo pregando por todo lado, amém? Então fica aqui o capítulo de número 14 com vocês, que Deus abençoe sua vida e nada de parar por causa das ameaças, por causa dos problemas, seguir em frente. Ontem você sacudiu a poeira, né? Ontem você sacudiu a poeira e continuou. Agora você vai continuar em meio às lutas, é não parar jamais. Deus abençoe você, um beijo no coração e até amanhã para o próximo capítulo.